Grande abraço para você ligado aqui no nosso informativo esportivo nas nossas redes sociais. Hoje é dia de Internacional na Copa do Brasil, às 21h30 no Limeirão. A Inter recebe o Vila Nova de Goiás. Olha a camisa que é o fundo do Vila Nova. O goleiro limeirense Kleber Alves jogou muito tempo lá e me presenteou com essa camisa autografada, né? Só de entrar em campo, a Inter já garantiu R$800 mil. Se der empate no tempo normal, decisão por pênaltis, essa mudança no regulamento. No ano passado, o visitante mais bem ranqueado tinha vantagem no empate. Agora, se der igualdade no tempo normal, decisão por pênaltis, tá? Você acompanha a nossa transmissão no Rápido no Ar e também na Melhor FM. Nós vamos sortear hoje uma camisa oficial da Inter, cujo patrocinador foi o Cartoloco, jogo de domingo contra o Santos. Então, é só dar aquele like, compartilhar a nossa transmissão para você concorrer. O dia foi tenso ontem no Limeirão. Para começar, no dia anterior, o Danilo Maluf recebeu membros da torcida em terror, entre eles o Gibi. Então, alguns pontos foram discutidos nesta reunião. Os torcedores queriam saber quem montou o elenco para o Paulistão. O Danilo teria informado que 70% das indicações foram do Felipe Conceição e outros 30% do presidente. O que pegou? Os jogadores que o presidente indicou, por exemplo, o Igor Gabriel, goleiro, que veio do Botafogo, Rony Carrilho, centroavante do Juventude, Juan Ribeiro, emprestado pelo Palmeiras, Ramon Carvalho, que veio da Ponte Preta, Carlão, zagueiro que estava na Almeria, da Espanha e pertence ao Paysandu. Esses jogadores não estavam sendo utilizados pelo Felipe Conceição. Então bastou ele ser demitido após o empate sem gols contra o São Paulo em Brasília, para que esses atletas começassem a ser escalados pelo Márcio Fernandes. E deu certo, porque a Inter, mesmo tendo caído, esses jogadores mostraram que eles poderiam estar desde o início do campeonato. Talvez a história seria outra. Eu garanto que se o Rony Carrilho tivesse desde a primeira rodada, ele teria feito muitos gols. E a Inter com certeza não estaria rebaixada para a Série A2. De qualquer forma, essa reunião foi pacífica com o Danilo, só que ontem à tarde, durante o treinamento, alguns torcedores da Interror invadiram o gramado do Limeirão e jogaram caixas de ovos, porque, segundo eles, os jogadores da Inter babaram muito os ovos do Neymar, porque a Inter caiu no domingo e eles queriam só tirar fotos, sorriam, abraçavam o craque do Santos e atiraram pipoca também, como dizendo que o elenco é pipoqueiro. Então não houve nenhum tipo de agressão, os torcedores ficaram bravos com o Albano, que teria dado uma risada sobre esse protesto. O Danilo Maluf acompanhou direto do gramado esse protesto, depois conduziu os torcedores para o lado de fora. Então foi esse protesto que deu uma balançada ontem no treino da Internacional. Bom, vamos voltar a falar do elenco da Internacional. O Lucas Bochecha, infelizmente, ele trincou o quinto metatarso. Lembra aquela lesão que o Neymar teve, que o tirou do gramado por muito tempo? Só que o Lucas Bochecha volta no máximo aí em 3 semanas. Ele teve ele trincou o quinto metatarso do pé direito, ele tomou o pisão de um jogador do Santos que nem ele sabe quem pisou no pé dele, né? O Eduardo Porto está de volta ao time titular. Eduardo Porto, que não jogou contra o Água Santa, porque, olha, ele estava no aquecimento quando toca o telefone, avisando que o filho dele, o Henry, estava nascendo em São José dos Campos. Ele pegou o carro e foi embora. E aí não treinou durante a semana e não jogou contra o Santos de Neymar. São 14 jogos da Inter sem vitórias, se a gente contar a Série D do ano passado. A Inter tem um total de 8 empates e 6 derrotas. O recorde histórico da Inter é de 16 partidas sem vitória. E se a gente somar que no Paulistão a Inter empatou 7, perdeu 5 e caiu, nos últimos 20 jogos a Inter tem uma vitória apenas. 20 jogos, uma vitória. Vai ser provavelmente o último jogo do Márcio Fernandes, a não ser que a Inter passe do Vila Nova. E se ela passar do Vila, ela já joga a semana que vem contra o Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo, que eliminou o Amazonas, time de Série B, hein? Foi 0-0 no tempo normal no Kleber Andrade em Cariacica e nos pênaltis deu Rio Branco de Venda Nova. Tem 2 Rio Brancos no Espírito Santo, o mais famoso e o Rio Branco de Venda Nova, tá? Ibali já não faz mais parte do elenco, nós comentamos aqui. O São Paulo pediu o Ibali de volta e emprestou para o Retrô. Retrô que ontem avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. JP Galvão também não joga mais pela Inter, foi devolvido ao Botafogo. Também, olha, temporada ruim do JP, não foi nem sombra do lateral
que jogou o Paulistão do ano passado, tá? E olha só, o Márcio Fernandes, ele tem um carinho todo especial com o Vila Nova. Daqui a pouco, no fim do nosso boletim, tem uma entrevista exclusiva com o Márcio Fernandes feita no Limeirão ontem. O Márcio Fernandes foi campeão goiano, campeão da Série C de 2015 e campeão da Série C em 2020 com o Vila Nova. Teve até uma equipe de imprensa de Goiás que veio no Limeirão só para bater um papo com o Márcio Fernandes ontem, para você ver o carinho que ele tem com o torcedor goiano, né? Lembrando que o Vila Nova não disputou a Copa do Brasil do ano passado, porque em 2023 ele foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Goiano. Já em 2023 foi a última participação do Vila Nova na Copa do Brasil. Passou da primeira fase, tinha o regulamento que o visitante jogava pelo empate, ficou no 1-1 com o Real Noroeste no Espírito Santo e avançou. Na segunda fase, perdeu a vaga para o Náutico. O Timbu, jogando nos aflitos, ganhou por 2-1. E detalhe, né? O gol foi do Neto Pessoa. O Neto Pessoa marcou o gol aos 45 do segundo tempo. Quase que o Neto Pessoa jogou aqui na Inter. Aí ele foi pro Novo Horizontino e agora foi embora, né? Neto Pessoa acho que tá no Criciúma. Bom esse centroavante, tá? O técnico do Vila é o Rafael Lacerda, que foi treinado pelo Márcio Fernandes no Red Bull Bragantino. Olha, vai ser o técnico contra o jogador na partida de hoje. Alguns reforços aqui que eu pincei do Vila para você ficar por dentro: Kozlinski, ex-goleiro do Guarani, o Formiga, lateral do CRB, o Alisson Maia do Curitiba, zagueiro, o zagueiro Thiago, que jogou no Ceará, o Chapo, zagueiro que vem do Botafogo de Ribeirão Preto. Esse Diogo Torres é um espetáculo, meio argentino, muito bom de bola. O Dodô, que estava na Ponte Preta, o Gabriel Poveda, o inferno atacante do Avaí, Facundo Labandeiro, uruguaio, que veio do CRB, outro bom jogador. Tem o Bruno Mendes, centroavante do Guarani, e alguns já, né, conhecidos, como o Ralf, volante do Corinthians, né? Quantos jogos o Ralf pelo Timão. O próprio Igor Henrique, volante que jogou com a Inter de Limeira em 2021 com o Thiago Carpini. Muito bom volante Igor Henrique. E também o Júnior Todinho, que gosta de marcar gol na Inter, né? Fez gol pelo Guarani contra a Inter, fez gol no Paulistão do ano passado com Água Santa. Então, de olho em Júnior Todinho, tá? O Goiás, que é rival do Vila Nova, perdeu para o Vila durante o campeonato goiano, né? Para você ver como o Vila é forte. O Vila terminou em segundo lugar no geral, com 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e só perdeu uma partida. E agora o Vila Nova disputará as quartas de final contra o Jataiense. E já tem jogo segunda-feira, 4 horas da tarde. Então o Vila tem esse compromisso importante contra a Inter e o compromisso contra o Jataiense na próxima segunda-feira, tá? Será a segunda participação da Inter na Copa do Brasil. Nós tivemos em 2018 com o João Valim no comando, a Inter que tinha ficado em segundo lugar na Copa Paulista de 2017, perdendo a final para a Ferroviária. A Ferroviária optou pela Série D. A Inter ficou com a Copa do Brasil, recebeu o Rio Branco do Acre, ganhou por 1-0 o gol do Tom, o Barba Assassina, e depois foi eliminado. A Inter, né, foi eliminada pela Ponte Preta em Campinas, perdeu por 1-0 o gol do Yuri. Jogou bem, hein? Quase que o Vinícius Pedalada fez o gol da classificação. Vai ser o segundo confronto entre Vila Nova e Internacional, o primeiro no Limeirão, porque até então o único confronto foi em 1981, Campeonato Brasileiro. A Inter jogou no Serra Dourada, em Goiás, e perdeu para o Vila Nova 1-0, o gol do Robertinho, em cobrança de pênalti a 41 do segundo tempo. A Inter está praticamente pronta. A dúvida é se Albano vai começar como titular ou o Estevão, que veio do Inter de Porto Alegre, ganhará uma oportunidade. O técnico Márcio Fernandes testou a troca de goleiro, não gostou muito dos últimos gols sofridos pela Inter, sobrou para o Gui Mariano também. O Márcio não gostou dos 2 gols de cabeça que o Tiquinho fez sem subir do gramado, né? E com o Gui Mariano marcando. Então provavelmente aí nós tenhamos mudanças. A provável Inter com o Igor Gabriel no gol, Felipe Albuquerque na direita e Juan Tavares na esquerda. Os 2 zagueiros, provavelmente Carlão e Eduardo Porto. Meio de campo com Marlon voltando de suspensão, com Flávio e Ramon Carvalho. Na meia armação, Albano ou Estevão. Na frente, Rony Carrilho, o equatoriano, que tem uma entrevista que eu fiz com ele, está nesse canal do YouTube, no Edmar Pimba. Aproveita para se inscrever, dá um like aí, é muito importante, sua ajuda. E o Rony Carrilho já tem essa entrevista que eu fiz com ele no nosso canal, tá bom? Ele fala que se ele tivesse mais oportunidades, talvez a Inter não tivesse caído e talvez ele teria feito muito mais gols, né? Meio de campo, então, com Marlon, Flávio, Ramon Carvalho e Albano ou Estevão na frente, Rony Carrilho e Juan Ribeiro. Este é o time da Inter. Então, no final deste boletim,
uma entrevista exclusiva de 3 minutos aí com o técnico Márcio Fernandes da Internacional. Bom, sobre o Independente, ontem teve jogo treino no Pradão e o Galo ganhou do Guarani. Guarani sub-20, tá? 1-0, gol do Bachola, filho do meu grande amigo Clodoaldo, sobrinho do KT, que jogou por muito tempo na Inter, né? Técnico PC Santos escalou João Gabriel no gol, Cauã, Igor, Giovanni, Gabriel Lima, Guilherme, Léo, Marquinhos e Diogo. Na frente, Bachola e Colômbia, que é o Juan Mosqueira, de 1,90 m. Nos próximos boletins, nós vamos colocar a entrevista que eu fiz com o Juan Mosqueira, o Colômbia. Uma notícia ruim para o Independente é que a cota de 55 mil reais, que todos os times da Bezinha teriam direito, essa cota será 100% bloqueada mais uma vez. Tem acontecido isso nos últimos anos com o Independente por conta de dívidas trabalhistas. Então, cada time da Bezinha, são 15 no total, receberiam 55 mil reais de cota. Só que 100% dessa cota está bloqueada no Independente, tá? A esperança e a vinda do dinheiro do Mikael, que foi pro Palmeiras, o zagueiro, né? 1.100.000 reais. Os trâmites estão sendo feitos pela diretoria, tá bom? Pré-Libertadores. Corinthians ontem passou aperto, mas ganhou no finalzinho, com a cara do Corinthians, né? 3 Corinthians, 2 Universidade Central da Venezuela. Primeiro jogo tinha sido 1-1 no Estádio Olímpico de Caracas. Yuri Alberto marcou 2 vezes e o Matheus Bidu arrebentou com o jogo, hein? Marcou um gol também. Corinthians pega agora na terceira fase da pré-Libertadores o Barcelona de Guayaquil, que ontem empatou com o rival El Nacional por 1-1 no clássico equatoriano. O primeiro jogo vai ser no Equador, Barcelona e Corinthians. Depois a vaga será decidida na Neoquímica Arena. Copa do Brasil, ontem 2 times paulistas foram eliminados, a Ponte Preta e o Votuporanguense. O Poranguense participando pela primeira vez da competição. A Ponte foi a Santa Catarina e perdeu para o Concórdia por 2-1. Já o Votuporanguense na Arena Plínio Marim, lotada em Votuporanga, 2-2 no tempo normal com a Aparecidense de Goiás e derrota nos pênaltis por 5-4. Ontem passaram Remo, São José do Rio Grande do Sul, União de Tocantins, Confiança de Sergipe, o Nova Iguaçu, o Retrô, Tombense, Caxias e Guarani de Bagé. Fluminense também passou 8-0 em cima do Águia de Marabá, no Pará. Os gols do Fluminense, do meu pai Edmundo Silva. 2 do Cano, Canóbio, Paulinho Baia, ex-Primavera de Indaiatuba. Arias, Everaldo, que vem do Bahia, centroavante. Serna e Inácio. Foram os gols do Fluminense do técnico Mano Menezes. E o América Mineiro foi a grande decepção, hein? A atual finalista do Campeonato Mineiro foi eliminado pelo Cascavel no Paraná por 1-0. Série A2 do Campeonato Paulista, times aqui da nossa região. O Rio Claro empatou com o Grêmio Prudente 0-0 no Chimitão e praticamente deu adeus à divisão, hein? Restam 2 jogos e a chance do Rio Claro cair, infelizmente, é muito grande. A Ferroviária do Vinícius Bergantinhas, técnico da Inter, ganhou do São Bento em Sorocaba, complicou a vida do time sorocabano, que também corre risco de cair. É o penúltimo colocado, o São Bento. O São Bento tem 10, o Rio Claro tem 9 pontos. São Bento 0, Ferroviária 2, com 2 gols de ex-leoninos, hein? O Zé Mário, lateral esquerdo, e também o Juninho. Olha, sinal amarelo aí pro 15 de Piracicaba, hein? O time não encontra mais o caminho das vitórias. Ontem no Vale do Paraíba, o São José ganhou 2-0, hein? Gols do Michel Paulista e também do Thiago Rubim. O Primavera, que empatou sem gols, é o líder com 26 pontos. O Capivariano tem 22 ao segundo e o 15 segue em terceiro lugar com 21 pontos. Pega Ituano, tem times chatos aí, já pegou Ituano, né? E tem times chatos aí pela frente. O 15 não jogou com o líder Primavera ainda, hein? Então Moisés Egert sendo pressionado após os resultados negativos colhidos nas últimas rodadas. Na Série A3 aqui, os times da nossa região. Rio Branquinho decepcionou o Rio Branco jogando no Décio Vita à tarde, perdeu para o Desportivo Brasil, placar de 3-2. Segunda derrota seguida do Tigre, que tinha perdido para o União São João em Araras. Falando em União, União perdeu para Francana em Franca 2-1 lá no Lancha Filho. O único gol do União foi do Léo Souza. Já o Lemense, em plena recuperação, bateu o 15 de já 1-0 no Bruno Lazzarini. O gol foi do Ronaldo em cobrança de pênalti. Os líderes são Marília e Monte Azul com 22 pontos. O Rio Branco caiu para o 6º lugar com 16. União São João é o 11º com 13. E o Lemense é o 12º com 12. Tá bom? Resumo esportivo para você. Olha, se você que tem uma empresa aí quer patrocinar o nosso boletim informativo de todos os dias, fique à vontade, vem com a gente. Anote aí meu zap, 996273131, como diz na Jovem Pan. Repita, 996273131, ou me siga no Instagram, Edmar Pimba, mande uma mensagem para a gente lá. Venha fazer parte deste boletim informativo todos os dias falando de esporte, tá bom? E como eu prometi, a gente completa o boletim de hoje
com uma entrevista exclusiva que eu fiz com Márcio Fernandes, técnico da Inter, pouco antes do treinamento de ontem, pouco antes da invasão da torcida Interror. Acompanhe, um grande abraço e espero amanhã trazer notícias positivas da Internacional, como por exemplo a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Tomara! Acompanhe a gente em abertura da jornada esportiva às 21 horas. Tem programa normal hoje no Pimba nos Esportes das 18h05 até as 20 horas. 20 horas entra a Voz do Brasil. 21 horas a gente abre a jornada direto do Limeirão, comigo, com o Igor Sedano, com o Rockman, com o Edenilton Pereira, o nosso Ed. Rápido no ar com o comando do Lucas Claro, a Melhor FM com o comando de Luz Henrique Quintal e também Tiagão Maese. E tem camisa da Inter hoje com o patrocínio do Cato Louco. Essa camisa pode ser sua. Professor Márcio Fernandes, fale desse momento delicado da Internacional. Amanhã a gente volta. Pimba neles, Leão! É um prazer falar com vocês. Realmente não era esse final que a gente esperava, até porque a gente acreditou, né? Vindo num projeto que a gente tinha em mente de permanecer a Inter no Paulistão. Não foi possível. Agora é a gente fazer o nosso melhor nesse jogo aí contra o Vila Nova, uma grande equipe também, um grande jogo, para que a gente possa, né, se apresentar bem e quem sabe sair vencedor. E os jogadores, como é que estão, Márcio? Assim, a autoestima já era baixa, né, quando eu cheguei, então realmente isso foi um baque grande, eles estão sentindo bastante, mas entende que é uma maneira de a gente amenizar essa dor, né, poder se apresentar bem e representar a camisa da Inter como ela merece, né. Gostei do que você falou do Pepe, muito bonita homenagem ao seu José Macia, 90 anos. Viu? E fortes emoções para você, né, Márcio? Domingo o Neymar vem, te deu um abraço, você que o galgou ao profissional. Amanhã enfrenta o Vila Nova, que não 2 Série Cs você conquistou com o Vila, 2015, 2020, campeão goiano. Pô, mas que semana para você, combinando com o rebaixamento também, né, professor? Tá bem de coração? Não, graças a Deus a gente tá bem de coração. Mas como eu falei, né, foi realmente adversários muito duros, né, Palmeiras, Santos, os dois que estavam lutando contra o rebaixamento, o Velo e o Água Santa, então foram jogos dificílimos num momento que eles não poderiam ter outro resultado, né, você pegar um Santos ou um Palmeiras no início do campeonato é uma coisa, pegar no final e eles precisando daquele resultado é outra, né, então isso tudo atrapalhou um pouco nossos planos. E agora temos o Vila, outra grande equipe que vem muito bem representada. O Lacerda, eu tive a oportunidade de ser treinador do Lacerda no Red Bull, né? Hoje ele está como treinador fazendo uma maravilhosa campanha aí, teve muito bem no Amazonas. Então as equipes que ele dirige também são equipes fortes e a gente espera poder corresponder a toda essa expectativa, né, no nome da Internacional de Limeira. Para fechar, Márcio, desde já te agradecendo. O torcedor está com o coração sangrando, está triste, a semana não anda. Que motivação ele tem para vir ao Limeirão apoiar a Internacional amanhã contra o Vila? Que recado que você poderia deixar para esse torcedor que está indeciso? Ou ele fala, tô bravo com a Inter, não vou lá. Convença ele a vir, falar da importância desse jogo, até financeiramente para o clube. Eu acho que você tocou num ponto. Agora nós estamos numa reconstrução, né? E nada melhor de reconstruir uma casa junto com os seus familiares, os seus importantes pessoas, e a nossa torcida é tudo, né? Eu acho que a Inter depende da torcida e o torcedor sabe que sem eles muito será difícil para a reconstrução de uma equipe que nem a Inter de Limeira. Então tá bom, Márcio, boa sorte e bom jogo. Que a Inter classifique, que dê uma alegria para o torcedor. Estaremos juntos. Amém.